Vamos lá. Aqui, o que é autoinvestigação? Essa expressão autoinvestigação, ela seria melhor colocada como autoobservação. Porque aqui não se trata da tentativa de descobrir alguma coisa que está oculto, que está escondido, que não se sabe o que é. Não é isso. Não é bem assim. Então, a expressão autoinvestigação não é uma expressão adequada para esse trabalho. Aqui, a expressão melhor seria autoobservação. Porque isso do qual estamos tratando não está oculto, não está escondido, não é algo de verdade velado. Estamos tratando de algo que está presente. Mas, apesar de estar presente, não está sendo constatado. E, para essa constatação, basta esta autoobservação. Então, é preciso, primeiro, você observar a si próprio, descobrir essas, entre aspas, camadas que aparentemente ocultam, aparentemente estão velando o seu próprio ser. Porque aqui se trata da constatação do seu próprio ser. E o seu ser não está oculto, não está verdadeiramente velado, não está verdadeiramente escondido. Então, a palavra autoobservação, e nós podemos intercambiar com autoinvestigação, tudo bem, mas deve ser encarado dentro desta proposta. Comece a observar a si mesmo. Comece a observar as suas reações. Comece a observar os pensamentos presentes, os sentimentos presentes, as emoções surgindo. Juntamente com esses pensamentos, as sensações também surgindo. Uma vez que você comece a se tornar ciente de si mesmo, cônscio de si mesmo, através desta autoobservação ou autoinvestigação, aquilo que aqui está se mostra, aquilo que aqui já está presente se, entre aspas, revela. Então, o propósito é trabalhar isso. O ser humano, ele vem sofrendo há milênios em razão dessa falta desta autoobservação. Nós vivemos como criaturas humanas identificados com o velho e antigo modelo de condicionamento psicológico. Então, essa condição é a condição de uma autoprojeção idealizada por crenças, idealizada por motivações imaginárias. Então, esse estado de identificação equivocada é o estado de sofrimento. A autorrealização, e aqui se torna importante esta autoobservação, que agora podemos chamar também de autoinvestigação,
já que compreendemos o que isso representa, é algo essencial, fundamental. Observar a si mesmo, observar aquilo que se passa e se desidentificar disso para se reconhecer em seu próprio ser é algo fundamental. Identificado com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com sensações, você está identificado com uma personalidade ilusória, com uma falsa identidade. Essa falsa identidade, esta identidade ilusória, é a base de todo sofrimento, de toda contradição, de todo conflito, de toda miséria. A realização do seu ser é o fim dessa identificação equivocada com este falso centro. Alguns chamam isso de iluminação ou realização de Deus. Então, a descoberta daquilo que somos é a simples constatação daquilo que já está aqui e agora, presente. Quando esse centro falso não está mais operando. Quando esta ilusão de uma identidade separada não está mais. Então, a autoinvestigação é a base para a meditação. Eu falo da meditação real, não daquilo que tem sido conhecido como meditação. Meditação real só é possível nesta autoobservação. Então, essa assim chamada prática de meditação, ela não é real meditação. Meditação tem o propósito de lhe mostrar a verdade do seu próprio ser, lhe clarear essa verdade do seu próprio ser. E para isso, esse terreno precisa estar limpo. Essa mente egóica, ela precisa ser vista, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser constatada. Então, a autoobservação é o fim para essa condição de identificação com a mente egóica. E isto é a base da real meditação. Aqui mesmo, eu tenho falado sobre isso com vocês, a importância da meditação e o que representa a real meditação. Então, nós nunca podemos separar a autoinvestigação ou autoobservação de meditação. O trabalho é algo que acontece simultaneamente. Se não há autoobservação, não há real meditação. Porque a real meditação só é possível nesta autoinvestigação. A real meditação só é possível quando você se torna cônscio de si mesmo, de todo esse movimento interno, que são os movimentos do pensamento. Desidentificado desse movimento, desidentificado desse pensamento, sentimento, emoção, sensação, é possível o reconhecimento de algo que transcende a mente e o corpo. Então, é possível a meditação. Eu falo da meditação no dia a dia. Eu falo da meditação de uma forma diferente desse conceito assim conhecido como meditação. Ok?